Gostaria que você recebesse com muito carinho ele que é o nosso líder do Multimídias, Nilson Alves. Come on here, please. Hoje vai dar tudo certo, porque eu tô com um manto sagrado aqui, ó. Eita. Direto do Melquisedeque. Olha! Vim de preto hoje, irmão. Eu não podia vir de preto. Eu falei, nossa, pastor, me salva, mano. Aí peguei um manto, agora vai dar tudo certo. O cara tá usando minha roupa pra dar certo. Agora vai dar tudo certo. Eu peguei um manto, peguei um unção pastoral. Até a barriga, brincadeira. Nilson, quanto tempo já na Lírio, mano? Vou fazer 4 anos. 4 anos agora em agosto. 4 anos na Lírio. E esse cara é o seguinte, chegou e vestiu a camisa e falou, não, vamos aí, é para ser crente? Então vamos ser crente. Né? Primeiro mês ele como novo convertido, veio todo mimizento comigo. Depois ele conta essa história aí, se ele quiser. Mas enfim, vamos orar para Deus usar a vida dele, vamos para Deus falar com ele, para Deus falar mais com ele ainda durante que estiver aqui, que tudo que ele escreveu, ele nem consiga falar para nós de tanta coisa que o Espírito Santo vai trazer de coisas novas na mente dele, amém? Amém. E que cada palavra que vier da boca do Nilson, nós possamos entender que está vindo do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida, para responder perguntas e para preencher lacunas e para transformar histórias nessa noite, amém? Amém. Quem aqui quer ter uma história melhor do que ontem, levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. Isso. Agora com as mãos levantadas, pede para Deus falar com você, pede para Deus falar com você, com muita humildade, fala com Deus. Com soberba ninguém ouve Deus. Com soberba ninguém ouve Deus. Deus não fala com soberbos. Deus não fala com gente que se acha. Deus não fala com gente que se acha o bambambam, a bambambam. Não, Deus não fala com gente que tem achismos. Deus não fala. Deus fala com humilde. Ele disse, eu habito num alto e sublime trono, mas também habito no meio dos contritos e abatidos de espírito, a fim de vivificá-los. Deus, nesta noite, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia, utilize-se da vida do meu irmão Nilson, do nosso irmão Nilson. Utilize-se desse jovem, Senhor, para trazer coisas novas ao nosso coração. Deus, que mesmo aqueles que já estão na tua casa há muitos anos, que possam ouvir coisas novas hoje, para entenderem que não é um jovem, que não tem nada a ver com um jovem ou com um velho, porque o Senhor usa tanto o velho como também o jovem, que o Senhor usa tanto o experiente como o inexperiente, e muito mais, Senhor, o Senhor prefere os inexperientes, porque eles estão, Senhor, abertos a falar e obedecer ao Senhor. Por isso eu te peço, use, Senhor, utilize-se da vida do Nilson hoje, de uma forma soberana e poderosa, para a glória do teu nome, que ele não perceba isso, que ele saia daqui, Senhor, como se nada tivesse acontecido, mas que nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor falou conosco, que não foi o Nilson, não tem nada a ver com o Nilson, tem tudo a ver com o teu Espírito Santo, que é o dono desta casa, e que tem liberdade total para falar aos nossos corações. Quem concorda comigo, diz amém e aplauda o Senhor. Glória a Deus, boa noite, família. Graça e paz. O pastor já me apresentou, né? Mas completando 4 anos aqui quase, completo em agosto. Casado com a Aniele, tá servindo na transmissão hoje. E sirvo no Multimídias, sirvo na criação dos temas aí, como o pastor já falou. E hoje quis Deus que eu servisse vocês com a palavra dele. Eu estou muito feliz por isso mesmo, de verdade, em compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo no secreto. Que é isso que eu vim fazer aqui hoje, é dividir aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E a minha esposa e o pastor sempre falam que eu ministro nas quartas-feiras na oração. Eles dizem que eu falo muito rápido, então eu vou falar bem devagar hoje. Abra sua Bíblia comigo, Mateus. Olha, tá dando um negócio aqui. Então, eu vou falar bem calminho hoje para todo mundo entender. Minha esposa fala assim, você falou rápido demais, não entendeu, meu. Vou falar devagarzinho hoje, para todo mundo entender. Amém? Quero agradecer ao meu pastor pela confiança. Cadê ele? Aqui, ó. Quero agradecer ao pastor pela confiança de sempre, de todos os dias.
muito aprendizado. A gente senta ali e toda vez é um ensinamento de Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida desse cara que me abraçou desde o começo. E se eu estou aqui hoje é primeiramente a Deus e ao meu pastor. Muito obrigado. Aos carinhos. O carinho aqui é pessoal com ele, tá? Vocês tomam carinho aqui em geral, né? Ele dá um carinho geral. Comigo ele dá um carinho na sala lá, ó. É só pancada igual. E quero também agradecer aqui ao Filemon, esse grande amigo que poucos sabem aqui, mas quando eu cheguei na Líder e me converti, foi o cara que me abraçou e não desistiu de mim. Filemon, obrigado, mano. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado, irmão. E durante a palavra, irmãos, durante eu for pregando aqui, se Deus falar no seu coração, cara, e você sentir de levantar suas mãos e entregar sua vida para Jesus, faça isso, mano. Não espere o apelo. Eu lembro que quando eu me converti, eu queria o apelo, mano. Esperei até o final o apelo, fiquei ali, e o pastor pregando, o pastor Mel que pregou no dia, esperei até o apelo. Quando chegou no final, não teve apelo. Aí eu falei, e agora? Será que não é todo dia que tem isso, não? Aí eu fui lá no final, acabou o culto, falei, pastor, eu quero falar com você, mano. Então, não tem aquele negócio que foi no final, não, mano. Você chama o pessoal para querer Jesus. Então não perde essa oportunidade. Quando tu estiver pregando, se Deus falar com você, levante suas mãos e naquela mesma hora a gente vai receber você para o reino de Deus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Para você que está em casa aí, cara, que essa palavra ela rompa toda a barreira do tempo. Que essa palavra chega na tua casa aí tão viva como está aqui. Que essa presença chega aí tão viva como está aqui. Que a Bíblia diz que a palavra é como uma faca de 2 gumes. Então que ela chega até esse lugar para tirar tudo aquilo que não é de Deus da sua vida. Amém? Vamos lá. Eu quero começar. Eu quero que vocês comecem junto comigo. Eu preciso de vocês agora. Para a gente contextualizar isso. Imagine vocês... que vocês estão perdidos num lugar, uma mata fechada, um lugar onde você não tem saídas, vocês não têm contato com ninguém, você está ali sem rumo, nesse lugar trancado, sem esperança, você já está ali querendo desistir, você está caçando alguma coisa, você está ali encurralado, nesse lugar fechado, você fala, cara, eu vou desistir. E perto de desistir, um pouquinho ali, quase assim, entregando tudo, você encontra umas pegadas. E quando você olha essas pegadas, isso aí, você começa a olhar assim e fala, opa, tem alguma coisa aqui. Aí, automaticamente, a primeira reação nossa é o quê? Seguir. Você vai seguindo. Você vai seguindo aquela pegada e que dá direção para algum lugar que você não conhece, algo novo. E você vai andando, seguindo aqueles passos. E você começa a sair daquele lugar perdido. Você vê que as coisas estão mudando. Você sente que está melhorando o ambiente. Você não está mais encurralado ali. E aquelas pegadas, aquele caminho que já está traçado, você está seguindo. Ele gera uma esperança em você. Você começa a se alegrar ali, ganha confiança. Vai caminhando, vai vendo que aquelas pegadas estão te levando para um lugar. E... da mesma forma que nessa ilustração a gente se imagina numa mata, dessa mesma forma acontece ou aconteceu com a gente quando a gente chegou na presença de Deus. A gente chegou aqui perdido, a gente chegou aqui destruído, cheio de pecado, perdidos na lama do pecado. Chegamos aqui com a nossa família largada, casamentos destruídos, vícios, totalmente sem rumo na nossa vida. E em meio a tudo isso, apareceu um passo. Da mesma forma que a ilustração, para sair daquela mata, teve passos na nossa vida. Quando a gente chegou na vida com Deus, também teve uns passos que nos tirou desse lamaçal do pecado, dessa vida sem rumo que a gente estava. E a diferença é que para nós, não são passos comuns. A diferença é que para nós, não são qualquer passos. São passos de Deus. E esse é o tema que eu quero trazer para vocês esta noite. Nos passos de Deus. Deus quer que você hoje comece a andar em cima dos passos dele.
Deus quer que você hoje saia daqui em cima, caminhando junto com Ele. E talvez até aqui você só andou com as suas pernas. Talvez você chegou aqui nessa noite sem esperança, sem nada, sem confiança na sua vida, porque está andando com as suas pernas, com as suas próprias pernas. Andando do seu jeito, fazendo as coisas conforme a sua vontade. Mas hoje Deus te convida para sair desse lugar e andar nos passos dele. Deus convida você hoje a começar a andar nesse caminho que Ele traçou. Na direção que Ele quer. Não é a direção que nós queremos, é a direção que Deus quer para nós. E é isso que Deus quer que você saia daqui hoje, na direção dEle. E se você já está andando nos passos de Deus, se você já está andando nesse caminho, tome muito cuidado. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se hoje você está andando nesses passos que eu estou falando, se você já está tudo certo, toma cuidado, que a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado para não cair nesse lugar. Andar nos passos de Deus não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer, e isso exige um processo. Andar nos passos de Deus exige um processo. E não é um processo para hoje, é um processo eterno. Os passos de Deus é um processo eterno que não é só para agora, é para toda a sua vida. E todos os dias o Espírito Santo vai dar a direção correta para andar nos passos de Deus, porque Ele é o eterno conselheiro. A vida toda o Espírito Santo vai te falar como caminhar nesses passos de Deus. E a Bíblia nos prova isso em João 14, 16. Coloca pra gente aí, Gabriel. João 14, 16. A partir do 16. Eu pedirei ao Pai, Jesus dizendo, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então o Espírito Santo sempre vai estar com vocês, para direcionar vocês nos passos do Espírito Santo, nos passos de Deus. Aleluia! Mas, logo em seguida, depois de todo esse contexto maravilhoso, a gente sai, começa a andar, ganha esperança, aí vem o deserto, os dias difíceis. E passar pelo deserto faz parte de andar nos passos de Deus. Passar pelos dias difíceis nas nossas vidas faz parte do processo de Deus. Não tem como a gente sair disso. Porque quem te leva para o deserto é o próprio Deus. Os dias difíceis da nossa vida são colocados pelo próprio Deus. E a Bíblia mostra isso pra gente em Lucas 4:1. Vai dizer, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Cara, se foi assim com Jesus, quem dirá conosco? Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi guiado para o deserto. E imagina, cara, você na situação de Jesus, está ali, acabou de receber poder, agora vai só vitória. É nada, é deserto. E se foi assim, e por que isso acontece? Perdão. Por que isso acontece na nossa vida? Porque os dias de deserto, ele acaba chegando para nós, mesmo a gente começando muito bem, né, andar nos passos de Deus. Isso acontece conosco porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, automaticamente aquilo que Jesus passou, a gente também vai passar. Porque é preciso passar pelo deserto. Porque o deserto de Deus vai trabalhar você, vai tratar você. O deserto de Deus vai tratar você, vai moldar você dentro do padrão dele. O deserto ele vai fazer você sair do padrão do mundo e vai te colocar conforme o padrão de Deus, o padrão que Deus tem para a sua vida. Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus perfeito, então sempre vai estar te moldando. Nos passos de Deus, você começa a ser moldado por Ele, para ser a imagem e semelhança dele. E o deserto é lugar de dependência. Deserto não é lugar
de festa. O deserto, ele é lugar de foco. Deserto não é lugar de fazer festa. Deserto é lugar de foco. E foco no quê? Foco nos passos de Deus. Foco naquele caminho que Deus colocou para você. Sabe qual é o nosso problema? Que nos dias difíceis a gente quer fazer festa. Nos dias difíceis a gente quer juntar uns amigos, fazer uma resenha para distrair. Aí daqui a pouco acaba a resenha, acaba a festa, e você está pior do que quando começou a festa. Mas a festa não era para distrair, a festa não era para alegrar. Então não fuja dos dias difíceis com festa, mantenha o foco. Nos dias bons a gente celebra, e nos dias difíceis a gente aprende. Essa é a regra. Tá no dia bom, curte, celebra. Tá no dia difícil, silêncio, foco e aprende com o dia difícil. Aleluia. Rapidinho, eu tô melhorando de uma rouquidão brava que eu tava. Então toda hora que eu vou falando, a garganta seca aqui, tem que lubrificar. Mas, continuando. O povo de Israel, após ser liberto da escravidão, eles foram para onde? O deserto. E esse deserto, ele tratou eles até o caminho da terra prometida. E antes de chegar nessa terra, eles tiveram que passar no deserto. O deserto era um processo de Deus na vida deles. Deus primeiro preparou o seu povo para depois que eles acessarem a terra prometida. Tratou o coração deles. Tratou a vida deles. E nós vamos ler isso em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Coloca aquela versão NAA, Gabriel, por favor. NAA. Boa, isso aí. Vamos ler. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto nesses 40 anos. Para quê? Para humilhar vocês. O processo do deserto, primeiramente, ele começa com Deus humilhando nós. E a humilhação de Deus, ela tem um propósito. Deus nos faz andar nesses passos dele para nos humilhar e tirar algo de nós que é o nosso pior, é o pior sentimento que tem em nós, que é o orgulho. E Deus não faz isso por mal, ele faz isso porque nos ama. Deus não faz isso para nos prejudicar, ele faz isso porque ele quer cada vez mais a imagem e semelhança dele. Porque o orgulho, ele é a raiz de todo mal na sua vida. O orgulho é a raiz de tudo aquilo que é de ruim. Sabe, irmãos, às vezes a gente toma uma bronca de alguém, do nosso pastor, uma direção, e a gente não ouve isso por causa do orgulho. Agora eu penso, cara, se a gente não é capaz de ouvir aquilo que um homem está dizendo, que a gente está vendo, quem dirá ouvir a Deus que a gente não vê? Se a gente não está disposto a ser humilde o suficiente para ouvir a direção de um homem, quem dirá de Deus que a gente vê pela fé? Então Deus, ele vai tratar o nosso orgulho pela raiz. Vai fazer sim, irmão, você passar por situações que você não queria passar, para você provar que agora você é diferente, que você tem a humildade de Cristo em você, e você vai ter que se rebaixar muitas vezes mesmo, mas não é porque você não quer, é porque Deus quer isso na sua vida, para te moldar, porque quanto menos orgulho na sua vida, é mais presença do Espírito Santo, e quanto menos orgulho na sua vida, mais Deus te enche da presença dele, aleluia! Então, irmão, se tem alguém, isso aqui é para alguém muito específico, é isso que eu sinto de Deus, cara. Eu falo isso porque eu cheguei na igreja lotado de orgulho, pesado de orgulho mesmo, orgulhosão, a ponto de nem conseguir confessar a minha dificuldade. Vesti uma casca de crente, meu primeiro ano de igreja foi assim, vesti uma cascona de crente, super crente, mas por dentro estava destroçado. E quem faz isso é o orgulho. E hoje Deus dá a oportunidade para você largar isso de lado, cara, e ser cheio da presença dele. Aleluia! Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho. Provérbios capítulo 6 vai dizer isso. Não precisa colocar. Provérbios capítulo 6 vai dizer que 6 coisas o Senhor odeia, uma 7ª ele detesta. E a primeira coisa é o quê? Orgulho.
Então Deus odeia o orgulho. Amém? Deus nos humilha no deserto para mostrar para nós que nós não somos nada. Às vezes a gente chega cheio de bagagem, né? Até aqui na igreja. Ah, que eu sou isso, sou aquilo. Cantava, era líder, pá. Sou formado em sei o quê, sou formado em direito. E glórias a Deus por isso, da sua formação, da sua dedicação, mas perante a Deus isso não é nada. Então, se o que você tem como bagagem para você é uma raiz de orgulho, Deus vai tratar isso você no deserto. Porque para Ele isso não é nada. Para Ele o que importa é um coração puro. É isso que importa para Deus, não é a sua formação, não é o seu trabalho, não é o quanto você ganha. Então, irmão, hoje Deus está tratando o seu orgulho de forma muito específica, entenda isso. E esse é o processo de andar nos passos de Deus. Vamos continuar, lá no versículo 2. Depois que Deus nos humilhar, olha o que vai acontecer com a gente no deserto. Deus vai pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deus vai colocar o nosso coração à prova no deserto, para saber se realmente estamos nele ou é só emoção. O deserto é para isso, irmãos. É para Deus tratar, para ver se você está nele mesmo, você está aqui por um arrepio. Arrepio o ar-condicionado dá. E a presença de Deus é muito diferente de um arrepio. É claro que existem sensações, mas no deserto Ele prova isso pra gente. Deus trata na raiz. Se aquilo que você está aqui hoje é por pura emoção, é porque você quer alguma coisa, ou porque você está ali por causa dele mesmo. E o nosso maior problema é murmurar nos dias de deserto. A gente está ali, chega na igreja, aí agora é só vitória. Começa a caminhar, caminha bem. Aí as coisas começam a melhorar. Daqui a pouco vem um dia mal. Aí a primeira coisa que você faz é o quê? Reclama. E quanto mais você murmura, mais isso entristece o coração de Deus. A murmuração nossa no dia do deserto, que Deus está nos tratando, isso, quanto mais a gente murmura, reclama desses dias difíceis, mais entristece o coração de Deus. Às vezes a gente faz uma oração, que, me perdoe a palavra, é uma oração burra. A gente fala assim: Senhor, toma o controle. Mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Como é que eu vou pedir para Deus tomar o controle? Quer dizer que o controle estava nas nossas mãos? Então, a gente veio para a igreja com o controle nas mãos? Não. O controle sempre foi de Deus, Ele nunca perdeu o controle na vida de vocês. Ei, irmão, esse deserto que você está passando aí vai passar rapidinho, porque Deus está no controle dele. Não é um homem, não é ninguém, é Deus que está no controle dele. O deserto é passageiro. Mantenha o foco, sem reclamar. Mantenha o foco sem reclamar, para você ser aprovado na prova. Na prova de Deus, quietinho, aprendendo, para ser aprovado. Amém? Colocar a prova tem tudo a ver com confiar em Deus. Confiar quando tudo está dando fácil, confiar quando tudo está dando certo, é fácil. Irmão, quando está tranquilo, é muito fácil confiar. Mas eu quero ver confiar quando a conta está negativa. Confiar quando a porta do desemprego está batendo. Confiar em Deus quando nós estamos enfermos. Confiar em Deus nesses momentos é sim mostrar para Ele que o coração está nele. E fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Eu falo isso, mas às vezes você está passando por uma situação. Confia em Deus. É isso que eu quero dizer para você. Não murmura, não reclama, confia em Deus. Porque Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então confia em Deus, somente confia em Deus. Continua no foco, confia em Deus. E Filipenses 4,3 vai dizer, 4,3, perdão, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar naquele que me fortalece. Tudo pode acontecer naquele que me fortalece. E talvez você chegou aqui hoje querendo desistir de tudo. Calma, confia, é isso que Deus está dizendo para vocês, confia nele. Sabe por que você deve confiar em Deus? Porque o mesmo Deus que te levou para o deserto é o mesmo que manda o maná.
O mesmo Deus que te levou para o deserto é o mesmo que multiplica o pão. É o mesmo. Então calma, confia. Em Mateus 13:33, não precisa colocar. Vai contar a história ali da segunda multiplicação de pães. E a multidão ali chega até Jesus e os discípulos falam: Jesus, como é que nós vamos alimentar todo mundo aqui no deserto? Como é que a gente vai arrumar pão para todo mundo no deserto? Jesus falou: calma, tranquilo, estou aqui, dá tudo que você tem. Jesus pega, multiplica o pão, alimenta todo mundo e ainda sobra. Irmão, quer ver milagre na sua vida no deserto? Quer viver milagre na sua vida no deserto? Entrega tudo para Deus. Entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega os seus bens, entrega a sua família. Aí você vai viver milagres no deserto. Só Deus faz isso, não é ninguém. Só Deus faz isso. Entrega tudo, esse é o segredo. Esse é o segredo para ser cheio do Espírito Santo. Entrega tudo. Esse é o segredo para ser cheio da prosperidade de Deus, não dos homens. Entrega tudo para Ele, que Ele multiplica os pães no deserto. E eu quero partir para a conclusão. Agora, depois de passar por esse processo que vai chegar para todos nós, o deserto vai chegar para todos nós, não tem como escapar. Depois de todo esse processo, agora nós vamos ver o que nos espera depois do deserto, andando nos passos de Deus. Quem anda certinho nos passos de Deus, que anda correto, depois do deserto tem águas cristalinas. Depois dos dias difíceis, depois da luta, tem água boa, fresca. Aguenta firme, irmão. Coloca lá, mano, no versículo 2. Boa. Mas irmãos, para você viver essa segunda parte das águas cristalinas, você precisa ser obediente. Você precisa fazer aquilo que está escrito lá, ó. Se guardariam ou não os seus mandamentos. No deserto, irmão, come a palavra de Deus, obedece a Deus em tudo, coloca aquilo que é pregado aqui neste altar em prática, porque Tiago, capítulo 1, versículo 23, vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, esse engana a si mesmo. Aí no versículo 26 vai dizer que aquele que ouve a palavra e pratica ela, esse é bem sucedido em tudo que faz. Não é em metade, não é em porcentagem, esse é bem sucedido em tudo que faz quando pratica a palavra de Deus. Para viver o melhor de Deus, você precisa continuar e ser obediente. Agora, eu quero ler Deuteronômio, para finalizar, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 6. Que diz assim: guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, para que vocês andem nos passos de Deus. Guardem os mandamentos do Senhor. Versículo 8. Perdão, 7. Isso. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez de nada, e em que não lhe faltará nada. Depois do deserto, irmão, é isso que Deus tem para você. Uma terra onde você não vai sentir falta de nada. Depois que você se mantém obediente nos dias de prova, Deus tem para você um lugar onde tudo vai estar maravilhoso para você. Você não vai sentir falta de mais nada. E vai ter aquilo lá, ó, não terão escassez, e em que não lhes faltará nada. Nada vai faltar para vocês, irmãos. Permaneçam firmes. Aleluia. 9. Terra em que vocês não terão escassez,
terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão cobre. E o 10. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, o seu Deus, pela terra boa que Ele lhes deu. Deus tem terra boa para vocês, irmãos. Mas para isso vocês precisam se manter obediente. Manter obediente é fugir do pecado. Manter obediente é ouvir a palavra, aquela palavra dura, aquele momento carinho, que às vezes a gente dá risada. Mas se a gente pegar o momento carinho e viver ele, cara, a nossa vida é transformada. Então, irmãos, permaneçam firmes. Porque sabe o que é o melhor de tudo? A terra boa, ela não é só para essa vida. A terra boa que Deus tem para vocês é para não só para essa vida, mas para a vida eterna. Porque quando você se permanece firme nessa terra boa, aqui nessa vida, Deus promete para nós uma terra, numa cidade celestial, aonde os rios alegram a cidade, aonde as ruas são de ouro, aonde a presença dele está em todo lugar, e a nossa única vontade vai ser dizer santo, santo, santo. Não teremos mais vontade de coisas, não teremos mais vontade de comida, nem bebida, não teremos mais vontade de nada, irmãos. A única vontade vai ser adorá-lo todos os dias. Mas para isso você precisa permanecer firme e obediente no deserto. E os passos de Deus, permaneçam nos passos de Deus, que essa cidade é herança para vocês. Aleluia. E eu falo tudo isso, irmãos, com muito amor. Com muito amor. O que Deus mandou eu vim aqui hoje fazer é convidar vocês para andar nesses passos. Os passos que um dia, como o pastor falou aqui, eu entendi e caminhei. Eu cheguei aqui, irmãos, destruído, cara. Destruído, cara, vocês não têm noção. E eu era aquele cara lá do começo que eu falei na ilustração. Eu estava perdido na floresta, mano. E a única luz que eu tinha, os únicos passos que eu tinha eram os passos de Deus. E eu falei, meu, eu vou seguir isso aí porque eu vejo que está acontecendo bom. Aí quando deu o dia difícil, foi o dia que o pastor comentou lá no começo. E ele nem sabia que eu ia falar sobre isso. Cheguei pro pastor, tava uma luta, irmão. Uma semana de só treta, mano. Aí fui falar pro pastor pensando que ia ter um afago, um carinho. E tive um carinho mesmo. Um carinho, literalmente. Ele falou assim, você tá caminhando com Deus, você tá crescendo no reino, você quer o quê? Que o diabo te olhe de braço cruzado? Ali foi uma pancada em mim, irmão, que eu falei, meu, é verdade. É isso. Então, irmão, permanece firme. Se você chegou aqui hoje, irmãos, se você chegou aqui hoje, talvez nessa situação, perdido, Deus convida você para sair daqui nos passos dele e viver uma vida muito melhor. Talvez você está aqui na igreja até 30 anos de crente, 20, sei lá, e você ainda não chegou a pisar nos passos do Senhor. E quando eu estou falando andar nos passos, é pisar na pegada. Sabe, quando você tem as pegadas lá na praia, é pisar em cima dele, de acordo com o que ele quiser. Então, para você que está aqui há muito tempo como crente, comece a andar nos passos hoje. Para você que nunca fez isso, essa é a sua oportunidade. Não saia daqui hoje sem andar nos passos de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem um lugar maravilhoso para vocês, aonde vocês não vão sentir falta de nada. Amém? Se você recebe essa palavra, levante suas mãos e aplauda o Senhor com toda a sua força.